Há vários estágios diferentes de consciência na manifestação do eu de alguém, né? Da verdadeira alma, daquilo que está por detrás de tudo no mundo concreto. Se a gente for pensar no primeiro estágio, numa consciência baixa, a gente tem uma pessoa correndo automaticamente, fazendo muitas coisas ou não fazendo nenhuma, tanto faz. Mas os processos automáticos estão rodando a vida dela. Como é que ela vai parar para se dar conta, né? Ou às vezes a vida vem dar uma porrada, que é um presente que a vida está dando, embora pode ou não ser experimentado como um presente, ou às vezes a pessoa tem um despertar, onde ela para tudo, entra e começa a olhar para dentro. E aí dentro ela vai descobrir um universo que ela não conhecia. E quem começa a olhar para dentro, se tem, né, ajuda de diversas formas de mentores, de guias, de lugares, se tem às vezes um processo terapêutico, ou uma capacidade, uma devoção mesmo, uma disciplina para começar a olhar, entender o que está acontecendo no meu coração, por que estou repetindo as mesmas coisas sempre, por que as histórias parecem que acontecem, por que o outro dá certo comigo não. Aí eu começo a investigar no processo de autoconhecimento. E vai passar um bom tempo nessa jornada entre descobertas, curas e liberações, até eu chegar num estágio onde a minha vibração começa a permitir que eu me abra para manifestar um significado maior. Então, assim, tem uma jornada para a pessoa chegar, por exemplo, no momento, no ponto zero da expansão existencial. Ela já tem que ter feito, de certa forma, alguma jornada. Então é quando começa a brotar de um lugar muito mais fundo, que tem a ver com as etapas de autoconhecimento que eu fiz, eu vou entrando em lugares mais fundos do meu próprio ser, e eu começo a experimentar um certo vazio em algum lugar que não se preenche por nada que eu tenho. Então, às vezes eu tenho conquistas pessoais, conquistas de relacionamento, às vezes encontro uma família, mas se eu começo a ir muito fundo no meu ser, começo a encontrar um lugar onde tem uma necessidade, né, da minha alma de se expressar no mundo. Primeiro de se conhecer, de tocar a transcendência, de tocar esse lugar que não se dá nome. É quase um chamado, e é um lugar estranho porque você não consegue muito bem definir ele racionalmente. Mas você sente que tem um chamado para você. Quando eu chego nesse lugar, por exemplo, que é o ponto zero da expansão existencial, a gente pode pensar assim, o que faz uma pessoa conseguir viver a alma dela no mundo? Então vamos pensar em alguns impedimentos ou momentos. Primeiro momento, ela precisa conseguir tocar este lugar. E é claro que para chegar nesse lugar vai vir barreira, vai vir emoções, histórias, crenças. Quando ela toca esse lugar transcendente, muita gente toca esse lugar, mas não consegue trazer ele para o mundo prático. Não consegue fazer ele operar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Vira um ponto de transcendência, um porto seguro para você, mas não vira o seu ser manifestado no aqui e agora. E o que impede isso de acontecer? Primeira coisa é eu não ter clareza, né? Eu toco esse lugar, mas eu não encontro palavras, caminhos, não entendo o que ele é, não consigo dar uma direção para onde caminhar. E aí eu fico rodando em círculos numa sensação de estar perdido. Está faltando algo, mas eu não sei o que é. Digamos que eu tenha conseguido clareza mental, abriu. Nossa, eu já conheço um sonho, um chamado, um lugar, mas eu não consigo entrar em ação. O que me impede normalmente quando eu tenho clareza mental, mas não entro em ação? Crenças. E aí eu vou ter crenças. Não posso, não mereço, é errado. Se eu fizer isso, a minha família é X, ou várias formas de crenças que entram na frente disso se tornar uma possibilidade. Aliás, algumas crenças não deixam você ver o seu sonho de alma, porque elas têm medo que você o realize. Então ela vai e entra na sua frente e não deixa você ver. O que mais pode me impedir? Às vezes a minha identidade não permite. Então aparece ali que eu vou me tornar um líder de alguma coisa, um curador, um empresário que vai aumentar a consciência no mundo. Mas eu olho para mim e falo, da família que eu nasci, a profissão que eu tenho, eu não sou tudo isso, eu não sou isso, eu sou outra coisa, o eu sou. Então a sua identificação com aquilo que você era até hoje não te deixa se tornar outro ser. Você pensa naquilo, acha legal, mas no fundo tem uma sensação de que não é você. Se eu mudar, não vou ser eu. Aí são as crenças de identidade, elas vão te parar mesmo. Elas precisam ser transformadas. Tem uma jornada do herói que acontece na transmutação de uma crença de identidade. Se não for isso, por que
eu não consigo às vezes. Por que às vezes eu sei o que é, minhas crenças me permitem, mas eu volto para trás, eu ando um pouco e volto para trás. Você pode estar preso em vícios emocionais. Sim, você às vezes tem desde criança um vício, o teu corpo precisa, o teu coração precisa sentir a vitimização, ou precisa sentir a raiva, ou precisa sentir a sensação de falta. Ele é viciado nisso. E aí realmente, ou a gente entra nesse corpo, mexe nas emoções, resgatando emoções que são antídotos para essa, ampliando o tamanho delas, invadindo o coração, reprogramando a tua biologia para que você se desconecte desse vício e se abra para emoções que são novas, até que elas se tornem padrão. E esse é um trabalho lindo que acontece no corpo, que precisa ser feito, senão você volta para o vício. E há outros elementos, por exemplo, pode ser que o sistema pare você? Pode ser. E aí a gente tem que mexer algumas coisas no sistema para ele parar. Pode ser, muitas vezes, que há uma sensação de que eu preciso trazer vibratoriamente do campo quântico aquela possibilidade e ancorar ela nesse plano, neste agora? Também. O que tudo isso tem em comum? Todas estas coisas estão lidadas no processo de expansão existencial. Então, se você está em qualquer um desses pontos, precisa garantir que todos eles são atravessados. Vem para a expansão existencial, dia 20 de fevereiro, precisa passar pelo primeiro, senão não tem o processo todo, e está chegando, e as vagas estão acabando, então vem participar. Envia um WhatsApp para a Thaís, mergulha nessa jornada, porque se investir